Então, deixa eu pôr aqui nessa. Sejam bem-vindos todos. Vamos olhar aqui. Esse é o segundo encontro para a leitura do livro A Educação Prática do Pensamento, Aprender a Pensar com Base na Realidade. É este o livro do Rudolf Steiner. Este livro, a leitura deste livro, promovida pela ELEB, vai ficar gravado. Quem não conseguir assistir ou quem não participou, vai ficar disponível a gravação no site da ELEB, e depois também eu vou estar colocando no canal da Antroposofia ZN. Vocês vão poder assistir. O Ronaldo hoje não vai estar, então, nesse círculo grande, todos se sintam, né, participantes e podendo colaborar com esta leitura. Eu vou estar lendo um verso de abertura e logo mais vou passar para a Luciana, que vai fazer a leitura da página que nós paramos, página 19, primeiro capítulo, primeiro parágrafo. Então, quando se trata da vida prática externa, as pessoas têm justamente a seguinte opinião: primeiro vem isto, depois vem aquilo. Com tal mentalidade, não se progride no mundo. Só se progride quando se pensa em círculo. É preciso pensar em círculo. É preciso pensar. Quando se olha para as circunstâncias externas, que elas são feitas pelas pessoas, mas também fazem as pessoas. Ou quando se olha para as ações das pessoas, que elas fazem as circunstâncias externas, mas, por sua vez, também são sustentadas pelas circunstâncias externas. Rudolf Steiner. Esse verso tem tudo a ver com o que nós vamos ler hoje. Então, Luciana, passo a palavra para você. Obrigada. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Página 19, primeiro parágrafo. Estabeleçamos agora alguns aspectos da prática do pensar, de especial importância para os que se firmam em bases antroposóficas. Quem se compenetra de que o mundo dos fenômenos decorre em pensamentos, compreende a importância da disciplina correta do pensar. Suponhamos agora que se queira fortificar fecundamente o pensamento, de modo a tê-lo sempre bem orientado em todas as circunstâncias da vida. Será então necessário atender às regras que se seguem, interpretando-as de modo a considerá-las verdadeiros princípios práticos. Quando se orienta obstinadamente por eles o próprio modo de pensar, esses princípios tornam realmente práticos os pensamentos, embora à primeira vista não pareça assim. Aliás, outras experiências de natureza superior virão enriquecer o pensamento se tais princípios forem praticados. Suponhamos que se faça a experiência seguinte. Certo dia, se observa um fenômeno do universo perfeitamente acessível, isto é, que possa ser observado completamente. Por exemplo, a aparência do céu. Observa-se a configuração das nuvens, a maneira como o sol desapareceu no poente, etc. Faça, então, a imagem mental tão perfeita quanto possível do que se observou. Tenta-se conservar esta imagem o mais possível com todos os seus pormenores.
fazendo um esforço para mantê-la fielmente com toda a sua nitidez até o dia seguinte. No dia seguinte, torna-se a observar, mais ou menos à mesma hora, ou mesmo em hora diferente, o tempo e a aparência do céu, repetindo-se o esforço para formar uma imagem completa das observações feitas. Formando desse modo claras imagens mentais de aspectos sucessivos, perceberemos nitidamente que o pensamento se enriquece e se torna interiormente intenso, pois o que produz a ineficácia do pensamento é, em geral, a inclinação muito forte para se deixarem de lado os pormenores nos fenômenos sucessivos, guardando-se mentalmente apenas representações vagas e confusas. O que é essencial e precioso para alguém tornar fecundo o pensamento é formar imagens exatas dos fenômenos sucessivos, dizendo então consigo: ontem as coisas eram assim, hoje são de outro modo. As duas imagens correspondentes a fenômenos distintos do mundo real devem ressurgir perante o espírito com a maior nitidez, à semelhança de quadros. Em tudo isso, primeiramente, nada mais há do que uma especial expressão da confiança no pensamento cósmico. O homem não deve tirar imediatamente esta ou aquela conclusão, nem querer deduzir das observações de hoje o tempo e a aparência do céu de amanhã. Isto corromperia seu pensamento. Deve-se ter a confiança em que, na realidade exterior, as coisas se encadeiam e os fenômenos de amanhã estão relacionados com os fenômenos de hoje. Sobre isto, não se deve especular, mas elaborar o mais exatamente possível imagens representativas dos fenômenos que se sucedem no tempo, refletir sobre eles e depois fazer com que essas imagens persistam lado a lado até que uma se transforme na outra. Este é um princípio bem definido, uma lei fundamental do pensamento, devendo segui-la todos os que querem desenvolver um modo realmente objetivo de pensar. É útil aplicá-lo especialmente às coisas que ainda não compreendemos, em cuja coesão interna ainda não conseguimos penetrar. Por isso, justamente com relação aos acontecimentos ainda incompreensíveis, por exemplo, os fenômenos meteorológicos, é necessário ter a confiança de que tais acontecimentos, interligados interiormente por correspondência, criam correspondência interiores em nós. E isto deve dar-se somente em imagens, com abstenções do pensamento. A pessoa deve dizer consigo: ainda não sei qual é o nexo íntimo das coisas, mas eu as deixarei desenvolver-se em mim. E se me abstiver de especular, elas hão de agir em mim de algum modo. Compreende-se que, ao se evocarem intimamente as mais precisas imagens de acontecimentos sucessivos, com abstenção de pensamento próprio,
alguma coisa se passa nos corpos invisíveis do ser humano. Vamos dar uma parada? Sim. Então, tá bom. Vamos ver o que tem, o que vocês podem trazer a partir dessa leitura. E aqui dá um livro inteiro, né, de questionamentos. Se tem alguma questão em relação a esse parágrafo lido, como está para vocês? Ele pede... Eu fiquei pensando aqui justamente no exercício que nós fizemos desse equilíbrio do dar e do receber. E pelo que foi proposto aqui no texto, de você, ao ter este tempo de contemplar, é justamente esse momento que nós temos para receber. E aí esse se abster dos nossos diálogos internos, acho que é a maior arte para a gente no momento. Daí a importância desse aprender até a pensar, né? Para a gente poder encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque nós temos, né? Somos submetidos a muitos estímulos. Então, se a gente não tem não tem essa prática de se exercitar a receber para depois saber como é que podemos devolver da melhor forma, acho que a gente fica meio desequilibrado, capenga na história. Então, Sim, foi isso que eu pensei aqui. mas alguém... Muito boa essa observação. Posso? Sim, é. Na mesma linha do que disse a Luciana, eu fico imaginando, né, como a gente está falando da educação prática ou melhor, a educação prática do pensamento, né? E ele sugere exatamente que a gente faça esse exercício observando, por exemplo, a questão do céu, e guarde a imagem, e no dia seguinte faça a mesma, guarde a imagem, no dia seguinte faz a mesma, guarde a imagem, né? Então, sucessivamente, tantas vezes quanto você conseguir. E ele pede para a gente se abster de pensamentos, né? Mas é engraçado como a questão... Porque eu fiz esse exercício uma vez, e a gente fica tentando lembrar de detalhes, mas a gente não recorre à imagem, a gente recorre ao que a gente guardou da imagem no pensamento, sabe? Pelo menos eu senti isso. Então, assim, o exercício talvez seja você só contemplar, né, e guardar aquela representação. Ele, inclusive, em outros momentos, ele trata do que é representação, do que é, de fato, pensamento, que são coisas totalmente diferentes, né? Sim. Mas como é difícil, muitas vezes, para mim foi muito difícil isso, parece um exercício simples, mas ele é cheio de muito conteúdo mesmo, assim, sabe? Então, é uma reflexão que eu fiz, que eu fazia tempo que eu tinha lido esse livro já, e agora voltou, né? É difícil porque a gente vai trazendo imagens, né, já quase que já prontas, né? E não vai deixando que um fenômeno se suceda ao outro, né? E esperando esse suceder. Então, eu faço, como ele propõe, observa algum fenômeno da natureza, e aí amanhã observa de novo, mas sem trazer eu tento lembrar objetivamente tudo que eu vi. É como você diz, é difícil, a gente se perde nos detalhes, mas não dá para eu já colocar, olha, hoje o céu está com nuvem, amanhã vai estar, porque a nuvem que está hoje não é a mesma que vai estar amanhã. Então, se eu já entro como se eu estivesse prevendo, né, o que vai acontecer, eu não deixo que estes fenômenos vá atuando em mim. E é isso que ele propõe, né, nessa observação, né, para que
a gente possa, na verdade, começar a ter um pensamento mais flexível, não tão endurecido, né? Então, eu penso isso e eu já quase que identifico e já sei o que vai acontecer. Não, né? Então, se deixe absorver, se deixe levar por estes acontecimentos, né? Para essa observação. Oi, Cecília. Então, o desafio é grande, Sim. porque esses fatores, esses fatos, né, que acontecem, esses fenômenos, eles afetam a gente. Sim. Porque a gente é um universo, é um conjunto que atua, né? Então, você observa hoje, as nuvens estão turvas, você sente aquela sensação do calor, ela te afeta. Quando chega amanhã ou depois, você está na mesma posição, você vai observar, esse fenômeno dissipou, passou para um vento, uma brisa forte e levou. Mas quando ele muda e passa para aquele, como diz o outro, né? Aquele thunderstorm, né? Aqueles trovões e tudo, então te afeta. Então é difícil você não julgar e não ser afetado por isso, né? E aí envolve toda a comunidade, o seu interior todo, e eu não sei, eu achei um desafio grande. É um grande desafio. Tem uma frase num dos livros que eu estava lendo, né, olhando para isso, que o Steiner diz que o pensamento é o pai do sentimento. Então, quando eu penso, eu vou trazendo isso para o meu sentir, né? Eu olho, eu vou trazendo isso para o sentimento. Como é que eu vou me deixando afetar por isso? E o que ele propõe nesses exercícios é você não se trazer algo mais objetivo para que você não se deixe levar, mas que você absorva isso, né? E com isso você se torne quase que um com esse cosmo, como ele vai trazendo, com o pensamento cósmico. Né? Então, não mais para frente ele vai trazer, não é eu já dizer, eu já sei o que vai acontecer. Não, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu tenho que estar nessa observação. Quem levantou a mão antes, acho que baixou? Márcia, deixa eu... Sandra. Oi, Sandra. Falando desses fenômenos da natureza, a gente também pode trazer isso para as obras de arte nas observações, não pode? Sim. Ele vai trazer aqui que a gente pode depois fazer uma quase que dar um passo. Como é que foi feito isso antes, né? Como se a gente imaginasse os passos anteriores, né, nessa, porque quando a gente olha para um quadro, ele já está ali, pronto, né? Esse quadro. E aí, se eu fizer, como foi a pincelada do artista antes disso, até chegar a esse quadro, a esta imagem. Então, esse também é um exercício, quase de retrospecto. Porque aí, quando você observa uma obra de arte, e assim, trazendo isso para a nossa natureza, a gente tem que ficar isento de qualquer coisa, né? Só olhar para ele mesmo, de verdade. Só a contemplação. Só a contemplação. Porque senão eu já vou trazendo, por exemplo, uma interpretação daquele quadro, mas eu não sei se foi dessa, e é forma que o artista trouxe, né? Eu vou trazendo o que aquele quadro, o que aquela imagem suscita em mim. E a partir do que suscita em mim, que é diferente do que suscita no outro, do que traz para o outro, né, eu vou formando imagens, eu vou formando representações mentais, né, disso. E aí eu vou trazendo quase que uma interpretação, né, porque tem a ver com o que esse mundo externo conversa com o meu mundo interno. Tá bom. Muito obrigada. Mais alguém? Eu
Eu vou fazer só um comentário só. É que, assim, a gente, com a minha família, principalmente com a minha mãe, a gente andava muito, né? Assim, a pé. Então, a minha mãe ia falando, olha aquela nuvem, que formato que vocês acham que ela tem? E a gente era criança, né? E daí um falava, tem formato disso, de um coelho, sei lá. E assim, conforme a gente andava bastante vendo as nuvens, então é só um comentário sobre isso, né? E às vezes um falava uma coisa e outro não concordava, falava, não, não é não, tem esse formato, e assim ia. E uma outra coisa também é em relação à natureza mesmo, a árvore, que a gente estava muito assim em sítio, né? E aqui entre Pederneiras, bom, Pederneiras e Jaú tinha uma árvore que ela estava crescendo, e ela estava no formato de quase, a gente brincava com, nossa, a árvore parece que elas vão se beijar. Elas estavam crescendo assim. Uhum. E daí, uma época que a gente passou, a gente pegava o ônibus aqui em Reunidas, no intermunicipal. Aí, no caso, eu estou em Bauru, mas aí eu morava em Pederneiras. Então, a gente ia para Jaú. E daí teve uma vez que a gente passou e elas se tocaram. Aí a gente disse, nossa, a árvore está se beijando, né? Vocês estão vendo o meu perfil aqui, meu olhando aqui, tá? E daí nós falamos, nossa, ela está se beijando. E daí elas ficaram mesmo, elas cresceram, foi indo assim, se formou aqui em cima. E com o tempo, e como é canavial aqui, eles cortaram a árvore. E hoje, nessa época, eu tinha uns 12 anos, hoje estou com 51. Então, quando eu passo ali naquela região, eu quase que vejo elas ali, já grandonas, né? Porque a gente foi vendo elas crescerem, né? Mas elas já não estão mais lá. Uhum. Mas é só um comentário só do que isso representa para a gente, né? Assim, Uhum. dentro da gente. Sim. Você faz hoje, quando você passa a representação mental, né, do que você vivenciou lá atrás, né? Tá. Você já traz isso interno, né? Isso. Isso. Ele vai trazendo que, com esse exercício, né, que um pensamento ele não é isolado, né? Um pensamento está ligado no outro. E que para a gente, nessa observação que a gente vai fazendo de algo da natureza, não dizer, como eu trouxe antes, eu já sei o que vai acontecer, mas quando a gente se entrega, né, a essa observação sem um julgamento, eu trago essa confiança no cosmos, né? No que vai nessa sucessão, né? de fenômenos que vão estar se relacionando entre si. Então, o que estava acontecendo ontem se relacionando com hoje, com o de amanhã, então tem uma sucessão de acontecimentos, né? Que vai se passando. Então, quando a gente ele traz, olha, quando é um princípio definido, uma lei do fundamental do pensamento, que eu vou desenvolvendo isso para desenvolver um pensar objetivo. Então, se deixar levar, né, ter essa confiança de que os acontecimentos estão interligados, né, e vão criando essa correspondência, que quando você fala, Cleide, que vê hoje, né, isso ficou ligado em você, está no seu interno, está no seu mundo interior, e que você pode acessar. Muito bem. A gente pode olhar um pouco isso, por exemplo, se a gente tiver quando a gente traz um conceito, por exemplo, se eu disser assim para você, como você trouxe, pensem numa árvore. Então, uma árvore é um conceito, né? Todo mundo sabe, de algum modo, né, o que é uma árvore. Mas se eu pedir para vocês fecharem o olho e pensar ou desenhar até mesmo uma árvore, apesar de todos nós termos o mesmo conceito que é uma árvore, cada uma vai desenhar uma árvore diferente da outra. Cada um vai trazer essa vivência em si. Vai trazer essa representação
em si a partir da ideia do que é uma árvore. Muito bem, continuemos. Vamos lá. A vida das representações mentais tem por sede o corpo astral. Enquanto o homem se entrega a especulações, esse corpo astral é o escravo do eu. Nessa atividade, contudo, ele não pode desenvolver-se, pois também se acha em certa relação de dependência para com o cosmo inteiro. Ora, na mesma proporção e medida em que nós nos abstemos de especulações arbitrárias, concentrando-nos unicamente nas imagens de fenômenos sucessivos, os pensamentos cósmicos agem em nós e se inscrevem em nosso corpo astral, sem que tenhamos consciência disso. À medida que, pela observação objetiva, nós nos conformamos com a marcha dos fenômenos cósmicos, acolhendo, sem perturbá-las, as imagens percebidas e, deixando-as agir em nós, gradualmente nos tornamos mais inteligentes nos componentes do nosso ser que se acham fora de nossa consciência. Se pudermos conseguir que, no caso de fenômenos intimamente interligados, uma imagem venha a transformar-se na outra, no fim de algum tempo, veremos então que nosso pensamento adquire uma espécie de elasticidade. Assim, devemos proceder relativamente às coisas que ainda não compreendemos. Porém, com relação àquelas que compreendemos, como, por exemplo, os acontecimentos cotidianos de nosso ambiente, devemos comportar-nos de modo diverso. Vamos dar outra paradinha. Vamos ver como é que... Olha, esse texto é muito complexo, né? Como é que chega para vocês? Quando ele... Rosemary, gostaria de saber se vocês têm esse texto em PDF. Rosemary, não tenho, mas eu já fiz uma pesquisa no Google e veio esse texto, né, a opção desse texto, desse livro, em PDF. Então, mas eu não tenho o link aqui para isso. Talvez você possa fazer essa pesquisa no próprio Google e ver aonde dá PDF, colocar o nome do livro e PDF, e talvez você encontre. Então, vocês já tiveram alguma questão que, por conta do pensamento de alguma coisa, de algum fato que aconteceu, vocês não conseguirem dormir? Várias vezes. Várias vezes. Então, forte demais, forte demais. Então, veja, é quando esses pensamentos, né, quando ele diz aqui, quando se entrega a especulações, o corpo astral é escravo do eu. Né? Aí eu vou me deixando dominar, né, por estes pensamentos e eu não tenho quase que domínio. Eu perco a noite, né, com os pensamentos que um vai se encadeando no outro e eu perco a noite, né? Então há um desgaste, né, da cabeça, desse corpo, em função dessa quantidade de pensamentos que me vêm à mente, né?
nesse sentido. Diga, Cecília. Então, nesse caso, comigo acontece com muita frequência, e uma coisa que me salta os olhos é que, às vezes, no outro dia, eu não vejo aquilo, mas aí, no passar, aquilo aconteceu, ou está acontecendo, ou foi... E quando eu anoto, quando eu escrevo, né, aquilo dali, e às vezes eu converso com meu esposo, né, sabe, estou vendo aqueles turbilhões de uma vez só. Aí eu cheguei até, minha comadre, ela é espírita, aí eu fui perguntar se o que era isso, né, se não era uma coisa. Aí perguntei para um padre também, e é muito forte esse turbilhão, você não, é como você falou, você fica escravo daqueles pensamentos, você não domina, é impressionante. Então, uma vez falou assim, olha, enquanto não for para o mal, deixa quieto, né? Procura coisas prazerosas, né? Tá, você não está controlando, então põe uma música boa, não sei o que lá. Mas ninguém, nem a minha comadre, nem o padre, me disseram, mas isso é muito forte. Você fala de uma maneira suave, mas o negócio é forte. Isso é quase que domina, né? Os pensamentos acabam dominando. Quem domina mais, você, o seu eu ou os pensamentos, né? Nesse aspecto. E aí, como poder você entrar, porque a consciência pode estar ajudando. Quanto eu tenho trago para a consciência, né? Como é que eu posso parar esse processo através de uma consciência do que está acontecendo, o que está desencadeando, o que eu vou pensando, como é que eu vou trazendo um encadeando no outro, olha a sucessão. O que foi, a partir de que momento isso aconteceu? Eu brinco com, depois o Ronaldo, eu estive no módulo, né, da formação biográfica e a gente fez uns cartazes, vários cartazes, e eu fotografei todos os cartazes. E aí eu fotografei todos e depois eu iria passar essas imagens dos cartazes para o Ronaldo para ele fazer um relatório. Acontece que um deles passou, eu esqueci de fotografar. E quando ele mandou, eu falei, não é possível que eu não tenha fotografado isso. Então, teve essa sucessão de fatos anteriores, né, que eu posso estar olhando. E aí, quando chegou nesse, né, que eu não fiz, não fotografei, aquilo virou um bloqueio que eu não consegui parar, né? Não conseguia dormir pensando como é nessa retrospectiva, mas eu tinha quase que certeza que eu tinha fotografado. Né? Então, vai sendo dominado, né, por esses pensamentos sucessivos, né? E aí a gente acaba não entrando no fluxo, porque depois eu consegui resolver isso. Ligo no Centro Paulos, olha, vocês ainda têm os cartazes e tal, conseguem fotografar, e consegui fotografar, consegui a imagem que eu precisava, mas eu me desgastei, o meu corpo ficou muito desgastado aquele período em que eu ficava remoendo esse pensar. Então, quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes isso não acontece? Ô, Márcia, quando você fala dos corpos, aí é o etérico, o astral tudo, né? O físico, que Sim, está se movendo nesse pensar, que às sim, vezes, né, fica ali. sim. Tá certo. Uma coisa que vem à minha mente é que às vezes também é solução para algumas coisas, né? Quando você... Já aconteceu isso comigo. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, um trabalho, e eu pensando, eu tinha que usar muita criatividade, era alguma coisa, era voltado para a educação infantil, era um varal que a gente tinha que fazer, né? E colocar coisas ali que é, de tato, de cheiro, e eu fiquei ali.
dormi com aquilo, mas daí no outro dia veio na minha mente o que eu deveria fazer. Então, foi algo que, de certa forma, me provocou um sentimento, mas era um sentimento, não era, é diferente de outros, quando tem aquela coisa que você deveria ter falado, não falou, que alguém fez, sabe? Do Tem esse julgamento, lado, né? tem esse lado de pensar, do que você deveria ter feito, não fez, enfim. E também tem esse outro lado também, né? Mas eu sinto que são energias diferentes, são coisas diferentes. E foi um pensamento, algo que eu estava pensando como eu iria fazer aquilo. E, enfim, eu dormi. E olha que naquela época eu não tinha ido contato com vocês aí, que tem essa oportunidade com a filosofia. E aí eu acordei com aquilo, vou fazer isso. Eu fiz e foi muito bom, a professora gostou, os colegas de classe, levei na escola que fazia estágio. Foi muito bom. Mas são coisas diferentes, né? São. Talvez a gente lendo um pouco esse outro parágrafo vai trazer um pouco mais de clareza, porque é o que ele pede aqui, né? Uma coisa nesse anterior são as coisas que a gente não compreende, muitas vezes dos acontecimentos do nosso cotidiano, né? Com os acontecimentos do nosso cotidiano, a gente deve se comportar de outra forma, que é o que ele vai falar agora. Mas com as coisas que a gente não compreende, a gente tem que ter essa observação. Não pensar que eu já sei qual vai ser o próximo passo, mas deixar que o próximo passo vá se revelando a mim. E aí, aqui, ele vai propor uma outra coisa diferente do que ele falou anteriormente com os fenômenos da natureza. Vamos dar uma lida? Márcia, deixa eu só tirar uma dúvida aqui de um parágrafo. Sim. Quando ele fala que essas representações mentais elas são sediadas no nosso corpo astral, certo? Sim. Então, aí eu entendo, não sei se entra nessa astralidade nossa, né? Do nosso julgamento, né? Da antipatia, de tudo que há no corpo astral, certo? Mas eu não entendi quando ele fala que esse corpo astral é o escravo do eu. O eu nosso, o eu espiritual, é isso? Ele se torna escravo? Eu não entendi essa parte. É que o eu é quem traz a consciência. Tá. Então, quando eu me deixo levar pelos julgamentos, por tudo isso, né, eu não trago, eu vou me deixando levar, porque o objetivo do pensamento é que eu traga, e da proposta que ele traga, que ele traz aqui, que eu me entregue a esses pensamentos cósmicos, né, que eu traga esta consciência para o meu pensar. E aí, a consciência, ela está onde? No eu. Então, quando ele traz isso nessa atividade, ele não pode se desenvolver, eu não faço essa entrega para o cosmos. Né? Quando eu estou nesse, né, o corpo astral que domina, quando é o corpo astral que domina, eu fico nesse pensar sucessivo. Né? Como eu disse, eu perco a noite de sono. Eu perco a noite de sono e eu me entrego a todo esse lado do corpo astral. O meu eu não assume o comando, não assume o comando dessa, e eu vou me entregando a isso. Tá. E me desgasto. Quando quando eu assumo esse comando, eu paro com esse movimento. Né? Então, tá. E tem a ver, então, o que o Steiner traz muito dessa representação tem a ver nessa confiança cósmica, né? Essa confiança cósmica. Porque quando eu trago que tem a ver com o pensamento, porque quando eu trago para a representação mental, eu trago para um conceito. Quando eu digo cadeira, então cada um de vocês tem um conceito do que é uma imagem do que é uma cadeira. Mas se eu pensar antes, teve uma ideia, teve alguém que pensou antes nesta ideia, cadeira, e trouxe para a ação isso.
E a partir dali eu passei a fazer essa representação mental. Só que quando eu faço a representação mental, eu trago para mim, para a individualidade. Tá? E aí cada um representa, cada um pensa de uma forma. Cada um traz essa representação de uma forma. Obrigada. Vamos lá? Tomemos como exemplo um fato trivial. Alguém, talvez nosso vizinho, agiu deste ou daquele modo. Reflitamos sobre o fato, ponderando as razões ou os motivos que o teriam feito agir. E suponhamos que assim ele haja feito para preparar qualquer outra ação para o dia seguinte. Nada mais digamos no momento. Representemos mentalmente e de modo claro o que ele fez. Tentemos imaginar previamente o que fará depois e aguardemos o que irá realmente acontecer. Pode ser que ele faça, de fato, o que havíamos pressuposto. E pode ser que as coisas se passem de modo diverso. Quando nos acharmos na presença real dos acontecimentos, tentaremos corrigir e melhorar por meio deles nossos pensamentos anteriores. Procuremos, pois, no presente, acontecimentos que acompanharemos mentalmente em direção ao futuro, aguardando então o que irá acontecer. Podemos proceder assim tanto com relação aos atos humanos quanto a outras coisas. Sempre que compreendermos um fato, façamos uma imagem do que será, em nossa opinião, sua consequência. Aconteceu o que esperávamos? Então, muito bem, era correto nosso pensamento. Se o acontecimento é diverso do que esperávamos, reflitamos sobre onde nos enganamos. Esforcemo-nos por corrigir os pensamentos anteriores e, tranquilamente, pelo estudo e pela observação, pesquisemos a origem e a natureza do erro. Quando acertamos, evitemos com a maior cautela ufanar-nos de nossas profecias, não exclamando: "Ah, eu já sabia o que ia acontecer." Vamos parar só aqui um pouquinho. Tá. Vocês vejam que a proposta dele agora é diferente do exercício anterior, né? Que eu só observe e me abstenha de julgamentos, de dizer eu já sei como é que vai ser o tempo amanhã, ou como é que vai estar a nuvem no céu neste dia. Então, eu tenho que deixar que isso atue em mim. Aqui, para eventos do cotidiano, ele propõe um outro movimento. Então, eu veja algo que está acontecendo, eu reflita, né, pondere as razões e eu suponho qual vai ser a ação do dia seguinte. Pensando como quase que encadeando as ideias, né, encadeando os pensamentos. Eu suponho que vai acontecer isso. Então, eu vejo alguém realizando uma ação. Eu olho a ação, eu reflito sobre isso e eu digo, bom, amanhã a ação dele vai ser isso. Então, se eu estou... É quase que eu trago, antecipo o futuro. E é como se eu me deixasse entregar por aquilo e aquele futuro vem a mim. Só que eu não posso agir isso, como ele diz assim, como uma forma de me orgulhar e dizer, eu já sabia o que ia acontecer. O que eu preciso é ver que existe um encadeamento de coisas.
né? Eu entrar nesse fluxo, eu entro nesse fluxo, eu até consigo prever o futuro, né? Eu prever a ação que vai ver se eu estou conectada com esse movimento. Senão, e aí esse é o exercício. Não foi isso que aconteceu. Eu reflito, eu olho de novo, eu faço esse exercício. A gente podia propor aqui, né, fazer algum exercício desses nessa semana, por exemplo, fazer essa observação da natureza, vocês escolherem um dia ou uma hora, ou a mesma hora, ou horas diferentes, e observar, por exemplo, eu tenho uma varanda aqui, observar deste lugar o céu neste dia. Então, propor um pouco para ver o que isso vai acontecendo na alma de cada um. Olhar para uma ação, e a gente conversando, tinha um exemplo de, se eu vejo alguém cavando um buraco, por exemplo, eu posso prever que amanhã ele vai plantar uma árvore, mas, e posso dizer, pode ser que seja um ipê, e amanhã ele plante uma árvore frutífera, por exemplo. Né? Então, eu vou fazendo essa imaginação também, eu vou trazendo isso, é o que ele propõe aqui, né? Para que a gente vá desenvolvendo essa confiança no encadeamento dos fenômenos. O que vocês digam, Emília? Tá sem som, Emília, você. Não, o que eu ia falar era sobre justamente a outra coisa, esse aqui dele falar, quando a gente tem algum conhecimento da coisa e pode imaginar qual vai ser a continuação. Então, eu ia falar assim, eu vejo muito isso em relação às pessoas. Você, por exemplo, vamos dizer, você tem um filho, amigo, qualquer coisa. Aí você vê pelos atos de todo dia, vamos imaginar, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que não gosta nunca de estar em evidência, mais calado. Você tem todos esses dados. Aí você arruma uma tarefa para essa pessoa que ela tem que falar em público. Aí não dá certo. A pessoa não consegue sair bem e você fica surpreso. Mas por quê? Olha, por quê? Porque você não examinou todas as outras condições. A pessoa é tímida, a pessoa não gosta de estar em evidência. Eu acho que muitas vezes a gente erra por isso, porque a gente não presta atenção nas condições objetivas e quer prever um acontecimento que, evidentemente, não vai ser como a gente espera. Então, percebe? Tem entre o que você deseja do outro Exatamente. e o que do outro de fato sente e percebe. E aí isso não tem a ver com o que você não observa o outro, você já entra para o julgamento, para a sua necessidade de que o outro seja diferente. Isso, e aí eu acho assim, muitas vezes, se você tem a sensibilidade, vamos dizer que seja o contrário, você observa tudo isso numa pessoa querida, e aí quando alguém propõe isso, você diz assim, não faça isso, isso não vai ser bom para a pessoa, só que a pessoa teima, faz, e não é bom para a pessoa, aí diz assim, você adivinhou, não, você não adivinhou nada, você só prestou atenção nas coisas objetivas que você tinha conhecimento. Entendeu? E que isso eu acho uma coisa muito interessante, que eu acho que é aqui no segundo caso dele. Sim. Observe as coisas, veja como elas realmente são, e aí você vai poder fazer uma projeção, vamos dizer assim. Você tem chance de errar? Claro que tem, de repente você tem uma surpresa, sim, mas normalmente não vai ser assim que vai acontecer. Sim. É interessante. Esse é um bom exercício para a gente tá fazendo, né? Olhar para alguém do nosso convívio, né? E antecipar, né, alguma coisa. Pode ser algo corriqueiro,
Por exemplo, eu acordo todo dia, vou fazer o café. Pode ser que eu antecipe isso, ou pegar algo do corriqueiro mesmo, né? Para a gente ir testando, né, esse exercício que ele propõe aqui, que é desenvolver, na verdade, tudo que ele vai trazendo, que é o meu pensar, vai depender do que eu observo do outro, é o que você está trazendo, né? Isso. Eu vou pensando em função do que eu vou observando, que o outro é tímido, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Então, a observação do outro vai me trazendo informações, né? E O contrário, Márcia, seria assim: você tem um parente, amigo, conhecido, que toda hora conta segredo dos outros para você. Toda hora você o vê... vulgo fofoqueiro. Vamos dizer assim, língua solta, né? Aí você conta uma coisa sua para essa pessoa e descobre que essa pessoa contou para os outros. Por que você está surpreso? Entendeu? Sim. Eu fiquei decepcionado. Por que você está decepcionado? Sim, interessante. Eu queria... É muito interessante o que você está trazendo, né? Eu acho que tem bastante coisas para a gente falar a partir disso. Nós já são 9h30, a gente vai parar aqui. Eu queria dizer para vocês, na semana que vem, no próximo sábado, é carnaval, é sábado de carnaval, a gente não vai ter encontro, e aí a gente vai ter novamente esse encontro no dia 25. Tá? Eu queria só encerrar hoje lendo novamente o verso que eu li na entrada, para aí a gente olhar agora essa correspondência com o que a gente leu. Tá? Então, diz assim, ó: quando se trata da vida prática externa, as pessoas têm justamente a seguinte opinião: primeiro vem isto, depois vem aquilo. Com tal mentalidade, não se progride no mundo. Só se progride quando se pensa em círculo. É preciso pensar em círculo. É preciso pensar, quando se olha para as circunstâncias externas, que elas são feitas pelas pessoas, mas também fazem as pessoas. Ou, quando se olha para as ações das pessoas, que elas fazem as circunstâncias externas, mas, por sua vez, também são sustentadas pelas circunstâncias externas. Rudolf Steiner. Tudo bem. Um bom sábado para vocês. Muito obrigado. Bom sábado. Beijo, obrigada. Gratidão. Obrigado para todos. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Essa aula é daqui a 15 dias, né? Até daqui a 15 dias. Até mais. Obrigada, Márcia. Um abraço. Obrigada, Raquel. Até logo. Lourdes, a Márcia, gente vou tentar achar o texto, porque para acompanhar fica melhor, né?